A Comissão de Educação e Esporte da Câmara de Campinas, que é presidida pelo vereador Benê Lima, realizou a 5ª reunião ordinária de 2025. Também compuseram a mesa, além do presidente, os vereadores Carlinhos Camelô e Mineiro do Espetinho. Item 1. Discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor vereador Benê Lima, favorável ao PLO 168-2025, processo 243458, de autoria da senhora Débora Palermo, que denomina a rua Doutor Alfredo Chechia uma via pública do município de Campinas. Eu gostaria de saber como vota o vereador Carlinhos Camelô. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Vereador Mineiro do Espetinho. Acompanho o relator, presidente. Aprovado o item 1. Foram 7 itens na pauta, apenas o item 4 foi rejeitado. Item 4. Discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor Benê Lima, contrário ao PLO 249-2022, processo 237511, de autoria do senhor Gustavo Peta, que dispõe sobre a proporção de gêneros entre autores e autores a ser observada na aquisição de livros paradidáticos na rede municipal do ensino de Campinas. Eu, como relator, votei contrário. Como vota o vereador Carlinhos Camelô? Senhor presidente, eu estava dando uma olhada aqui no processo. Eu tenho sempre cumprimentado o senhor pelos pareceres, pelos votos, por tudo nessa casa. Nessa ocasião, senhor presidente, eu vou contrário ao parecer do senhor, até mesmo porque eu gostaria até de o pessoal fosse para o plenário aí, para que o pessoal decidisse, entendeu? Ou se não, pedir vista do projeto, entendeu? Mas fica aí à vontade do vereador Mineiro aí que vai decidir. Vereador Mineiro do Espetinho, como vota? Voto contrário, presidente. Rejeitado o item 5. Destaque para o projeto de lei que cria as diretrizes da política municipal da comunidade hip hop em Campinas. Item 7. Discussão e votação do parecer do senhor Dr. Yang, favorável ao PLO 179-2023, processo 239, de autoria do senhor vereador Carlinhos Camelô, que cria as diretrizes da política municipal da saúde hip hop no âmbito do município de Campinas. Como parecer favorável, eu também acompanho o relator Dr. Yang e voto favorável. Como vota o senhor vereador Carlinhos Camelô? Você não vota, o projeto é seu, desculpa. Vota? Vota? Então, senhor presidente, esse projeto do hip hop sobre a diretriz aqui, foi até bom o senhor dar a oportunidade para falar sobre ele. É um projeto que visa a gente mexer com as políticas públicas do hip hop. Lá atrás ajudei na questão da criação do conselho do hip hop, e a gente sabe que esse pessoal do hip hop, tanto o hip hop, grafite, tudo, eles precisam de um amparo, leis que amparam e trazer políticas públicas para eles. Então, obrigado pelo voto favorável do senhor também, como autor do projeto, também, claro, votarei favorável. O vereador Mineiro do Espetinho? Voto favorável. Item 7, aprovado. Parabenizar aqui o vereador Carlinhos Camelô. A gente sabe que toda forma de cultura é válida no nosso país, né? A 5ª reunião da Comissão de Cultura, que teve como presidente interino o vereador Vini Oliveira, debateu uma plataforma que está à disposição dos campineiros. Também compuseram a mesa os vereadores Nelson Ostri e Benê Lima. A plataforma criada agora pela Secretaria de Cultura é uma plataforma muito importante, porque a gente precisa fazer com que os eventos culturais cheguem na população. Porque a população está segmentada nos eventos, cada um gosta, né? Algum gosta de hip hop, outro de rock, outro sertanejo. Então, são vários eventos promovidos. Então, a gente precisa alcançar esse público específico, fazer com que esse público frequente os eventos gerados e também divulgados pela Secretaria de Cultura da nossa cidade, também da Prefeitura,
por parte da Câmara Municipal também saindo essa divulgação. Então é muito importante essa plataforma que deixa à disposição e também cria um laço muito maior entre a população e também a cultura, os eventos culturais. Com relação à necessidade de uma maior divulgação dos eventos de cultura em Campinas, representantes do Executivo estiveram presentes e falaram sobre a nova ferramenta. A secretaria, tradicionalmente, eu acho que ela foi uma secretaria que ela ganhou uma pujança muito grande, ela ganhou uma repercussão muito grande, porque a gente realmente saiu de realizar 150, 200 eventos no ano para 1.600. E por que essa ferramenta é importante? Ela responde uma angústia que as pessoas têm, que é assim: Campinas não tem nada para fazer. E Campinas tem muita coisa para fazer, e agora isso está disponível de graça para as pessoas. Então, se vocês ainda não conhecem, por favor, acessem, divulguem para os amigos, para a família. Só para vocês entenderem, essa é a carinha hoje da ferramenta. Alguns banners temáticos principais eles vão ficar em evidência e isso muda, tá? É randômico. Então, agora que estamos com Festa Junina em evidência, vai aparecer. Mas tudo que for fixo, orquestra, passeio turístico também permanece. E quando a pessoa rola a página, pode até descer um pouquinho, ela consegue acompanhar essa agenda por datas mesmo. Então, imagina você navegando, você coloca o dia da semana e consegue acompanhar. O vereador Guilherme Teixeira protocolou um requerimento solicitando informações ao Executivo sobre o Conselho das Escolas Municipais de Campinas, um órgão colegiado que representa as escolas municipais na elaboração e acompanhamento da política educacional do município, atuando na definição de diretrizes e na fiscalização da qualidade do ensino. É um conselho que tem a ver com as escolas municipais, elas, de forma consultiva, elas apontam para o poder público as melhorias e as coisas que eles identificam como primordial para a educação de Campinas, e é levado isso ao Executivo através dos representantes da Secretaria Municipal de Educação dentro do Conselho. O motivo do requerimento é porque um conselho ele é consultivo, mas já há muito tempo vem tendo muito cargo vacante e diversas vezes são formadas reuniões do Conselho para votar esses cargos vacantes e mesmo assim não preenche. No documento, o vereador faz alguns questionamentos, como, por exemplo, quando foi feita a última eleição do Conselho, como é feita a montagem das chapas e quem pode participar deste Conselho. Mas existe muita vacância, por meio dos pais, às vezes por os professores ou especialistas. A gente quer entender um pouquinho por que está acontecendo essas vacâncias nesse Conselho. O vereador Rodrigo da Farmadic utilizou a ferramenta parlamentar de fiscalização, o requerimento de informações, para solicitar à Prefeitura Municipal de Campinas os dados sobre os leitos de UTI do Hospital Ouro Verde destinados aos procedimentos cirúrgicos odontológicos que utilizam de sedação. Nós temos aqui na cidade de Campinas diversos centros extremamente especializados para atendimento para procedimentos odontológicos pelo SUS. E um deles fica dentro do complexo hospitalar Ouro Verde e realiza procedimentos que precisam de sedação e, para isso, precisa de reservas de leitos de UTI para a recuperação do paciente após esse procedimento. O vereador lembra que a região tem uma altíssima demanda para leitos de UTI de uma forma geral. Como nós sabemos, a região metropolitana de Campinas, ela tem demandado nos últimos dias a necessidade de leitos de UTI, inclusive com cancelamentos de cirurgia e superlotação, inclusive de hospitais particulares. E o Hospital Ouro Verde passa também pelo mesmo problema. A iniciativa do requerimento é fruto de queixas recebidas pelo gabinete do vereador. Eu recebi reclamações de alguns pacientes que tinham agendamentos para fazer esse procedimento e foram cancelados justamente porque não tinham a disponibilidade de um leito de UTI para que ele pudesse ser atendido após esse procedimento. Por isso eu fiz esse requerimento
questionando a Prefeitura se realmente está acontecendo isso, se foi temporário, se já foi regularizado essa situação. O parlamentar questiona no documento alternativas para esses procedimentos cirúrgicos. Apesar de ser um procedimento odontológico, em alguns casos é necessário a sedação. Inclusive, às vezes, também tem casos de sedação que não precisa do leito de UTI. Eu questiono também, neste caso, a Prefeitura, se há um outro método de sedação disponível, pelo menos dentro do pronto-socorro, que não precise fazer reservas dos leitos de UTI. Então, são dois questionamentos, se tem sido corriqueiro esses cancelamentos e se há também outro método disponível para que a gente possa fazer os procedimentos e não tenha necessidade de cancelar por falta de um leito disponível. Por iniciativa da mesa diretora, o vereador Luiz Rossini entregou o diploma de honra ao mérito Manuel Ferraz de Campos Sales ao portal campinas.com.br na 30ª reunião solene do Legislativo Campineiro. O diploma é concedido a entidades e pessoas que tenham se destacado na realização de ações de interesse público no município de Campinas. No mesmo dia em que a cidade de Campinas faz aniversário, nasceu o portal campinas.com.br. Lá no 14 de julho de 2010. E foi lançado propositalmente nesta data para comemorar o aniversário da cidade. E neste ano em que o portal completa 15 anos, ele se consolidou como um veículo de comunicação independente e continua com a sua missão de valorizar a cultura, o turismo e a história de Campinas. Pioneiro nesse segmento, divulga as diversas manifestações culturais, os saberes locais, regionais, contribuindo para a formação de público, estimulando as pessoas a ocupar os espaços culturais, a viver e a curtir a cidade, levando o nome de Campinas através das ações da cultura, do turismo, da gastronomia. E, ao longo de sua jornada, esse projeto inédito se consolidou como a principal agenda de cultura, turismo e lazer da cidade. Anualmente, o portal lança a seção Aniversário de Campinas, que reúne um editorial especial de valorização da cidade, com reportagens que recuperam a história de importantes patrimônios, referenciais históricos e personagens. Também se destaca pelo projeto de desenvolvimento do turismo local com a plataforma Próximo Passeio, com a criação e divulgação de roteiros que potencializam o turismo de conhecimento e de experiência e ajudam a contar a história da cidade. Hoje, isso já tem um tempo, nós já temos uma média de 500 mil visitantes no portal, que geram mais de 2 milhões de page views, de visualizações de página. Nas redes sociais temos mais de 170 mil seguidores, com alto engajamento. Além da proposta jornalística, temos um papel ativo na divulgação de eventos que chegam a Campinas e região e também na valorização de empresas locais, marcas que desejam se conectar com o público por meio de um conteúdo positivo, relevante e que enaltece o que a cidade tem de melhor. Receber essa homenagem é um reconhecimento de um trabalho realmente de formiguinha, Só a gente que sabe assim, o dia a dia, o quanto é difícil reunir essa informação numa agenda, numa grande agenda interessante, que traga todas essas manifestações culturais. Então, é um momento bastante importante aqui para a gente, Eu quero muito agradecer a todos que fizeram e fazem parte dessa história, a cada peça do ecossistema cultural, turístico e de lazer dessa cidade, a todos os empreendedores que tornam a cidade viva e pulsante. Receber essa homenagem, vereador Luiz Rossini, e a toda a equipe da Câmara, fez a gente parar um momento na nossa rotina, rever toda a história, olhar para trás e falar, valeu a pena. Muito obrigada, gente.
Tá no ar mais um Na Ponta do Lápis e hoje o tema é sobre como que você tá em casa faz para organizar as suas contas bancárias. Eu estou aqui com o professor de Economia da Facamp, José Augusto Ruas, que vai te mostrar como gerenciar as contas de uma forma prática e eficiente. Professora, a organização das contas é de extrema importância, né? Tanto para empresas quanto para a família, né? E também para pessoas. Ainda assim, tem muita gente que tem dúvida de por onde começar, como fazer, como organizar minhas contas, né? Legal, Rafael. As contas bancárias, na verdade, tiveram uma evolução grande, né, nas últimas décadas, né? O que a gente chama de bancarização da população brasileira avançou bastante, né? E você teve nos últimos anos um avanço bastante expressivo de bancos digitais, que tem menos taxas do que, ou às vezes até isentos de taxas do que comparado com os bancos tradicionais. Então, você teve um aumento muito grande de pessoas utilizando, né? E eu incluiria ainda na conversa nossa a ideia de que você tem muitos profissionais que estão trabalhando hoje como MEIs ou com pequenos negócios, né, e que se bancarizaram através desses negócios ou não, ou estão precisando fazer. Então acho que a nossa conversa vai ser bem interessante. Saber exatamente onde está o dinheiro, né, quanto entra, quanto sai, é o básico para manter a vida financeira em ordem, né? Ah, com certeza. Então essa primeira dica aqui, que é uma dica de finanças pessoais, né? Então quando você é uma pessoa física, né, você tem que saber exatamente quanto você ganha ou quanto você deve ganhar, fazer uma projeção. É óbvio que tem muitos profissionais que trabalham com salários ou com rendas que são flutuantes, às vezes cresce, às vezes cai, às vezes não tem nada, né? Mas é muito importante você ter algum tipo de projeção em relação a esse problema. Uma média ali, né? Os bancos são extremamente úteis, não só para a gente guardar dinheiro, não só para a gente poder ter os meios de pagamento modernos, poder pagar as contas de maneira mais facilmente, né? Mas ficar devendo para banco é a pior coisa que qualquer pessoa pode ter, porque as taxas em geral que são pagas em dívidas bancárias, especialmente no cartão de crédito, são muito difíceis. Então organizar as suas finanças pessoais primeiro, né, para saber como vai ser esse fluxo de caixa, né, como é que vai ser essa entrada e saída de dinheiro. E aí, de novo, se isso para as famílias é importante, para as empresas é fundamental. Então, se você é um microempresário, se você é um microempresário individual, né, considerando que hoje você tem bancos que têm ausência de taxas, às vezes o ideal é sempre que você separe as duas contas. Tem uma conta da empresa e uma conta pessoal. Hoje é muito fácil fazer um Pix, né, de uma conta para outra, e aí obviamente a tua remuneração vai ser aquilo que você tira da MEI, né, mas o que você gasta com a MEI, você gasta com a MEI. Aquilo que você gasta com a pessoa física, gasta com a pessoa física. Assim você consegue fazer melhor as contas. Então, por onde começar para se organizar, professor? Identificar a sua atual realidade financeira é o primeiro passo? Com certeza. Primeiro, o ideal é você ver o que você gasta, né? Quanto você gasta e com que você gasta, é óbvio. Né? Tem gastos que são incontornáveis, né? Moradia, né? Habitação, né? Alimentação, transporte, esses são os básicos, né? Óbvio, você pode colocar vestuário aí e eventualmente algum tipo de lazer, obviamente, como algum gasto incontornável, mas os primeiros 3 são os gastos básicos. Então isso você tem que ter planejado desde sempre, e a partir disso você tem uma noção de quanto você precisa ganhar, né? Se você trabalha algum negócio que tem sazonalidade, né, que a gente fala, que tem períodos que estão melhor, outros períodos que estão pior, né, você tem que se planejar em relação a isso. Então quem trabalha com turismo já tá acostumado com esse tipo de situação. Quem trabalha com serviços ligados a atividades turísticas ou atividades de lazer, já sabe que tem períodos em que a receita cresce mais e outros que ele vai ficar abaixo. Então o ideal é você tentar sempre normalizar, tentar organizar uma média desse processo. Outros setores têm uma dificuldade de lidar com a própria flutuação econômica, né? Então, aí, óbvio, se você é um empresário, um microempresário, um grande empresário, tentar ler, tentar acompanhar minimamente os sinais da economia são fundamentais para você saber,
né? Eu lembro dos períodos que antecederam grandes crises, né, em 2015, por exemplo, né? Eu lembro que a elevação da taxa de juros muito grande, corte de gastos do governo muito intenso. Eu lembro de falar com empresários e falar, olha, segura aqui porque vai ficar ruim. E ele fala, não, professor, tá tudo certo, tá tudo ótimo. Dá 2, 3 meses depois o cara me fala, pô, professor, você me avisou e eu não ajudei. Então, se você conseguir se antecipar com esses movimentos cíclicos da economia, talvez você consiga planejar melhor e evitar desastres na sua conta bancária. E o professor, para fazer esse planejamento, né, anotar todos os gastos e ganhos, a gente pode fazer manualmente ou também com aplicativo, porque hoje tem a internet está ali, né, e ajuda muito, né? Com certeza. Eu, em geral, já conversei outras vezes com você, eu sou planilheiro, né? Então eu gosto do Excel, tem outras ferramentas hoje online, né? Então Google Sheets, tem uma série de outras ferramentas que você consegue usar online. E se você procurar no seu celular mesmo, aplicativos com ajuda de gestão financeira, né, são muito recorrentes. E também tem uma coisa que talvez valha muito a pena fazer, se você tem alguma dificuldade ou quer avançar um pouquinho mais, tem muitos tutoriais no YouTube para ajudar com esse tipo de coisa. Eu adoro esse tipo de uso de ferramentas para tudo, né? Então, como é que eu vou usar? Né? Sobre a coisa do planejamento financeiro, e das perspectivas de economia, usem inteligência artificial, tá? Então, se você nunca usou, nunca testou, vale a pena começar a tentar usar, porque ela, em geral, vai ter a chance de organizar esse raciocínio e facilita você rapidamente ter leituras. Quanto a economia brasileira deve crescer, quanto deve crescer a economia da minha cidade. Às vezes a IA pode te ajudar com isso também. E, professor, a pessoa buscar por contas que ela nem lembra que existem, que antigamente tem várias contas, vários cartões, era um sucesso. Hoje em dia não é bem assim, né? Então a pessoa ver o que realmente está usando daquele cartão é interessante, porque dependendo, a pessoa pode até cancelar a conta naquele banco porque está sendo inutilizado, né? Essa primeira dica verifique os bancos e as opções que eles dão para você. Então, hoje você tem opções de bancos que são não tarifados, cartões de crédito que não cobram taxas, óbvio, vai te cobrar se você ficar devendo para ele, mas não cobra taxas de manutenção, etc. Desculpe. Esses cartões que cobram, às vezes oferecem outros tipos de serviços, né? Então, a gente falava há pouco, né? Eu, por exemplo, gosto de usar milhagens de passagem aérea. Então eu escolhi um cartão e um banco de acordo com esse serviço que eles me oferecem. Tem outros cartões que eu uso para outros tipos de situação. Não tenho tantos cartões assim, que também, inclusive, manejar muitos cartões é sempre um problema. Eu tenho 2. Tá? Mas observar sempre quais são os serviços, quais são as vantagens de um determinado banco, porque se você não quer esse tipo de vantagem, você consegue um banco que também não te cobra nada, e aí pode ser melhor. E existem bancos que não cobram nada, e te oferecem coisas também. Então, faça essa pesquisa de maneira extensiva. Tá? E, de novo, eu sou um entusiasta de usar IA para fazer essas pesquisas iniciais. A inteligência artificial, ela te ajuda. Olha, eu quero um banco que me ofereça esse tipo de vantagem. Legal. Quero no final do ano trocar e comprar um ventilador. Eu quero ter um cashback, eu quero receber um dinheiro de volta pelos meus gastos no cartão. Legal, você tem bancos que fazem isso. Eu lembro de outro dia um colega que a gente estava sentado, conversando, de repente caiu um dinheiro na conta. Opa, caiu um cashback aqui para mim do banco. É sempre bom receber um dinheiro inesperado. Então, mas dá para planejar também. É a ideia, né, professor? Exatamente. Então, você saber exatamente o que os bancos te oferecem de serviços e quanto você está pagando para eles é a peça fundamental para você começar a organizar quais serviços vai utilizar. Os benefícios, né, de manter as contas bancárias organizadas? Eu acho que o fundamental é você ter, primeiro, não ter susto. Então, evitar uma surpresa desagradável, né? Exatamente. De repente, você não esperava, ou não programou uma determinada conta, um determinado boleto, ou um determinado gasto. Eu falei aqui dos cartões de crédito, mas eu não detalhei essa ideia. O cartão de crédito ele é excelente, porque ele te permite diferir no tempo, ou postergar o pagamento de uma conta. Mas bem administrado.
Eu lembro que quando eu era jovem, mesmo já era estudante de economia, ou recém-formado em economia, eu não gostava de usar cartão de crédito. Justamente porque eu tinha essa ideia na cabeça de que, não, se eu usar isso aqui, eu posso me embananar, então eu não usava. De repente eu comecei a usar. E não só perceber os benefícios, né, dos pontos, como eu mencionei, que eu comecei a ganhar, né, mas você percebe que você joga no tempo. Então você consegue jogar ali para frente uma conta. Se você sabe que você vai receber, quando eu passei a CLT, que eu tinha um salário garantido, eu sabia quanto eu ia receber no mês subsequente, essas contas podem ser melhor planejadas, né? Então, para mim, facilitou muito poder usar o cartão de crédito, poder parcelar determinadas compras. Agora, dever no cartão de crédito é pior do que dever no crédito pessoal, né? As taxas de juros de cartão de crédito são as piores. Se você não conseguiu pagar uma fatura, né, são juros extorsivos, né? Então, esse é o tipo de dívida que você não deve fazer. Então, eu não consegui pagar, por exemplo, em janeiro, né, eu estou com dúvida se eu vou pagar a fatura do cartão ou se eu vou pagar o IPTU, porque eu não vou conseguir pagar os dois. Paga a fatura do cartão. É mais fácil dever para o governo, é mais fácil dever para outras instituições do que dever no cartão de crédito. Se você Isso vai se tornando uma bola de neve. Exatamente. Então, aprenda a usar o cartão de crédito e aprenda a não dever para o cartão de crédito e sempre que for possível. É óbvio, muitas vezes a gente não consegue. A gente sai do trilho e precisa usar desses instrumentos. Já aconteceu comigo e aconteceu com muitos amigos meus, né? Mas esse é o pior cenário possível. E além do susto de uma conta inesperada, né? Então, portanto, essa é outra questão, né? De você se perder em dívidas, né? Uma coisa é o susto, o inesperado, que você tem que dar aquele sobressalto. O outro é uma bola de neve. A bola de neve financeira, em geral, ela é muito ruim, né? Eu comecei falando aqui, né, da bancarização, né? Desde 2020, 2019, 2020, o número de cartões de crédito por conta dos bancos digitais cresceu muito no Brasil. Isso fez com que a inadimplência crescesse também. Então, se você é um novato no cartão de crédito, aprenda isso. Nunca deva para o cartão de crédito. Professor, para a gente finalizar aqui, tem mais alguma dica para o pessoal que está em casa de como se organizar financeiramente, né, nas contas bancárias? Eu reforçaria essas duas dicas que a gente deu há pouco, né? Estudar um pouco, né? Finanças e contas pessoais parecem uma coisa simples, né? Mas se você tiver ferramentas que te ajudem, especialmente quando você tem um plano que você quer fazer, uma viagem, um casamento, trocar de carro, toda vez que você tem um plano que você quer, ou quer, sei lá, mudar de casa, né? Esse é um planejamento financeiro que vai envolver a sua conta bancária. Então, ver cursos no YouTube rápidos, usar ferramentas e aprender a usar os serviços adequados no seu banco vão te ajudar, não vão resolver seu problema de uma hora para outra, mas vão te ajudar a não ter empecilhos, não ter sobressaltos e eventualmente dar uns passinhos mais rápidos do que antes. Professor, mais uma vez, muito obrigado por todas essas dicas para o pessoal de casa, viu? Obrigado, um grande abraço. Pessoal, não se esqueçam de acompanhar toda a nossa programação no YouTube TV Câmara Campinas e também de nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook TV Câmara Campinas. Um abraço e até o próximo Na Ponta do Lápis.